A nossa fala, ou as nossas falas aqui, eu e a Rinalda, a gente teve uma conversa prévia, a gente combinou de fazer 2 entradas cada um. Então, eu vou falar, passo para ela, ela passa de volta para mim, eu passo uma vez mais para ela. Então, esse nosso primeiro momento, a gente pensou em fazer dessa forma, para que, num segundo momento, a gente possa conversar, debater, enfim, ouvir vocês também. Se a gente cortasse mais as falas de cada um, a gente pensou que correria o risco de comprometer o nosso raciocínio, a nossa análise. Então, a gente optou por fazer 2 entradas cada um. Bom. Gente, só um minutinho. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, quem tiver com o microfone aberto, que está dando bastante interferência. Geisa, eu acho que o seu está aberto. Obrigada. Agora foi, né? Bom. Então, assim, pensei em trazer, para começar, uma reflexão sobre o tempo. Acho que um dos motivos pelo qual a gente escolheu falar sobre Clarice, sobre uma das obras da Clarice, é que em 2020 ela faria 100 anos, né? Quer dizer, a gente está comemorando o centenário da Clarice, estamos comemorando o aniversário do Freud também hoje, né? Quer dizer, uma coincidência bastante interessante. Mas tem aí uma questão do tempo, da temporalidade que se coloca, né? E pensando o momento de pandemia, de isolamento social que a gente está vivendo, acho que essa questão do tempo, ela também se coloca no sentido de que a nossa relação com o tempo, com o espaço, está bastante diferente, né? A gente tem se atentado ou tem tido experiências bastante sui generis, bastante singulares, no sentido da nossa relação com o tempo. E aí me ocorreu um texto que eu li recentemente, do Ailton Krenak, né, um autor, um ativista do movimento socioambiental. Eu acho que tem mais alguém. Oi? Pronto, agora sim. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Ele tem uma série de trabalhos e, recentemente, a Companhia das Letras selecionou trechos de entrevistas do Krenak num livro-artigo, um negócio que chama de livro-artigo, que é um texto bem curtinho. É difícil falando assim. Mas, assim, o jeito que ele escreveu foi o jeito que eu já li. Oi? Gente, por favor, quem estiver com o microfone ligado. Tudo novo para todo mundo, né? Mas, então, esse texto do Krenak, que eu recomendo para quem não leu, que leia, se chama O Amanhã Não Está à Venda. Bem curtinho, é um artigo mesmo, né? Quer dizer, fizeram uma costura de entrevistas do Krenak que resultou numa espécie de artigo bastante coeso, bastante interessante, em que o autor parte da seguinte reflexão, né? A gente vive sob uma era... A gente... que eu acho que não sabiam o que estavam fazendo. Meus dentes estão moles. Às vezes, quando eu estou comendo... Gente, por favor, quem está com o microfone... Obrigado, por favor, desligar. Obrigada. Vamos lá. Então, quer dizer, a tese, o ponto de partida do Krenak nesse artigo, nessa argumentação, é a seguinte. Por um lado, a gente vive sob a égide segundo a qual o mundo não pode parar, né? Quer dizer, esse é uma espécie aí de senso comum que atravessa as relações de produção, as relações interpessoais. Mas, por outro lado, com essa situação da Covid-19 e da necessidade de isolamento social, o mundo parou, né? Quer dizer, então tem aí uma tensão, tem aí uma ambivalência. O mundo não pode parar, mas o mundo parou. E aí? Né? O Krenak vai dizer, bom, há uma dor que decorre desse paradoxo ou dessa ambivalência. E é uma dor, como toda dor, via de regra, que pode nos ajudar a pensar coisas importantes. E uma delas, ou a principal delas, que o Ailton Krenak vai levantar é: será que somos de fato uma humanidade? E aí ele encaminha essa questão da seguinte forma: muito provavelmente se naturalizou a ideia de que somos uma humanidade que devasta o planeta, que cava um fosso gigantesco, para usar uma expressão dele, de desigualdades entre povos e sociedades,
E o resultado, portanto, é que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria, que tem pouquíssimas, para não dizer nenhuma, chances de sair dessa grande miséria, e tudo isso parece estar naturalizado, não é? Quer dizer, lidamos com isso como se tudo bem, como se fosse a coisa mais comum, mais normal do mundo. Então, nesse sentido, Ailton Krenak vai pensar o vírus, o novo coronavírus que provoca a doença, não é? Covid-19, enquanto um organismo do planeta e que pode ser pensado enquanto uma resposta, portanto, do próprio planeta ao ataque doentio que os humanos empreendem ao planeta. E aí ele usa a seguinte analogia, a seguinte metáfora. Ele vai dizer que a Covid-19, abre aspas, pode ser uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca por um instante. Filho, silêncio. E ele continua: há muito tempo não programo atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. Penso naqueles versos do Carlos Drummond de Andrade, né, um poema chamado Cota Zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Essa é uma parada para valer. O ritmo de hoje não é o da semana passada, nem o do ano novo, do verão, de janeiro ou fevereiro. O mundo está agora numa suspensão e não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos. Fim de citação. Né? Então, aí ele pensa, será que voltaremos à normalidade? Tem se falado muito isso, né? Vai passar, vai voltar ao normal. Eu mesmo aqui estava dizendo no começo, tomara que volte logo a possibilidade de que os eventos ocorram na livraria, que a gente esteja juntos presencialmente e tudo mais. Mas será que isso significa que as coisas vão voltar exatamente ao ponto em que estavam? Né? O autor, o Ailton Krenak, diz, eu torço que não. Né? Torço para que não. Torço, ou seja, ele torce para que a gente possa aprender com essa experiência e que, a partir do sofrimento que está atravessando em maior ou menor intensidade toda a humanidade, a gente possa se repensar mesmo, enquanto sociedade, enquanto cultura. E essa necessidade que ele aponta nesse trecho que eu li, de que a gente viva o aqui e o agora, que a gente viva os encontros entre as outras pessoas, nosso com a natureza, no aqui e agora, né? A importância do instante, do silêncio, ou seja, da implicação entre as relações, que é o que de fato nos marca, que é o que de fato dita, escreve a história, né? Em detrimento dessa velocidade desenfreada, segundo a qual o mundo não pode parar, em que os sujeitos se desimplicam uns dos outros. Quer dizer, né? Acho que essa é uma questão que é uma reflexão extremamente necessária, que esse momento pelo qual a gente está passando está trazendo, e é algo que, do meu ponto de vista, ocupa um papel importante de destaque na obra da Clarice. Né? Essa questão do instante, do silêncio, a apresentação da Patrícia é bem interessante, traz essas questões. Né? Então, pensei em fazer essa digressão no sentido de a gente contextualizar, colocar em perspectiva a obra da Clarice nesse momento que a gente está vivendo. Uma autora que é bastante lida, até exaustivamente citada, em certa medida, né? Mas que, ao mesmo tempo, de fato, tem uma obra muito potente que abre para muitas questões, e fico pensando em que medida não é especialmente atual se a gente considerar esse momento específico, sem precedentes, pelo qual a humanidade está passando. Né? Então, feito esse preâmbulo, entrar no romance A Paixão Segundo GH, um livro de 1964, a primeira publicação dele, um ano também super importante aí para o Brasil, e, enfim, né, acho que mais uma questão a se levar em conta. Um romance cuja... Enfim, não é propriamente um romance, tem um enredo, mas me parece que o mais importante em A Paixão Segundo GH é que se trata da linguagem de uma experiência
Experiência essa na qual o eu da narradora protagonista, título do livro, a GH, se constitui por meio de sua própria falibilidade, a partir de sua própria desconstrução. O que isso quer dizer? Bom, que a construção do romance e da própria GH é pautada, movimentada pela transgressão ou por uma espécie de transformação de valores, do dado, do constituído, do que se está naturalizado, né? Retomando aí a expressão do Krenak. E aí tem alguns aspectos formais, para quem não conhece o livro, que eu acho que vale a pena destacar, depois eu vou entrar mais, e a Rinalda também, em aspectos mais propriamente da história, mas há uma série de elementos que, numa primeira tomada de contato, já apontam para uma ruptura bastante significativa com a narrativa tradicional. Primeiro que o livro ele começa com reticências, ou 6 pontos, né? E termina com essas mesmas reticências, com esses mesmos 6 pontos. Uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que é outro romance, termina com uma vírgula, quer dizer, né, a Clarice ela mexe muito com essa questão da pontuação e dos efeitos que isso pode implicar no corpo do texto. Um outro aspecto muito importante no A Paixão Segundo GH é que a frase que encerra o capítulo anterior é a que inicia o capítulo seguinte. Então, você tem aí uma noção de continuidade ou de narrativa que se debruça sobre si mesma, por um lado, mas, por outro lado, um outro aspecto importante, se trata de uma narrativa que é endereçada a um outro, né? A mão decepada, como ela se refere em alguns momentos, talvez o ex-companheiro de cuja relação amorosa a narradora recém saiu, o próprio leitor. Então, essa questão do endereçamento para um outro, ela é bastante premente, ela é bastante forte, de modo, então, que se trata de um testemunho endereçado a um outro, um interlocutor, que reflete si mesmo, que filosofa sobre si mesmo, e é nesse movimento que ele vai ocorrendo, que ele vai sendo criado, que o próprio livro se instaura. Para quem já teve a oportunidade de ler Clarice, mais especialmente A Paixão Segundo GH, fica aquela impressão de que tudo é muito relevante, né? Quer dizer, o livro ele fica, para quem tem o hábito de ler riscando, absolutamente rabiscado. Quer dizer, tudo importa, né? Cada frase tem um potencial expressivo impressionante, o que abre, portanto, para muitas questões, marca da literatura da Clarice, que eu havia apontado há pouco. Então, acho que tanto eu quanto a Rinalda, a gente vai procurar eleger algumas delas, né? Quer dizer, é um livro cuja discussão seria interminável. Então, eu vou ler aqui um trechinho do começo do romance, em que a GH diz o seguinte, né, a narradora. Olhava de relance o rosto fotografado e, por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma? O maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. Então, a GH, olhando a própria imagem, o seu rosto fotografado, se perguntando, bom, o que será que esse rosto fotografado pode conter? Né? E aí, vou mencionar aqui um outro texto da Clarice, é uma crônica que ela publicou também nos anos 60, 1960 a 1961, num jornal que se chamava Diário do Norte, cujo diretor de redação era o Alberto Dines, em que a Clarice escrevia, assinava uma página feminina, quer dizer, então textos dirigidos a mulheres, com pseudônimo. Ela assinava como Ilka Soares. Então, Clarice Lispector já era uma ficcionista, uma escritora conhecida, né? E fazia esses textos na condição de ghostwriter da Ilka Soares. Essas crônicas estão reunidas em um livro editado pela Rocco em 2006, que se chama Correio Feminino, e tem uma crônica cujo título é Como Ser Você Mesma na Fotografia. Então, a Clarice, ou a Ilka Soares, enfim, está lá conversando com as leitoras, e nessa crônica ela dá instruções de como se portar no dia de tirar um retrato. Vou ler aqui o primeiro parágrafo dessa crônica, bem curtinho,
porque acho que ele dialoga bastante com essa questão do GH que eu acabei de ler. Então, diz o seguinte: dia de tirar retrato para quem não está habituada é coisa séria. O problema é como sair no retrato com um ar reconhecível, um ar de você mesma, mas o melhor de você mesma. Então, tanto no romance a GH falando, quanto na crônica a Clarice / Ilka Soares escrevendo, me parece que tem essa questão, não é? Quer dizer, da imagem do próprio rosto, o negativo revelado, a fotografia, e aí, trazendo para a psicanálise, são questões que fazem pensar num Heimlich freudiano, né? Aquela sensação de estranha familiaridade de que fala Freud, que está no célebre ensaio de 1919, que aqui no Brasil ficou conhecido por muitos anos como O Estranho, que foi a tradução adotada pela Standard, da Imago, e aí já tem vindo uma série de outras, destaco aqui duas, né? O Inquietante, da Companhia das Letras, tradução Paulo César, e o Infamiliar, da Autêntica, que é uma tradução mais recente, essas duas últimas direto do alemão. O livro saiu o ano passado, em comemoração aos 100 anos, até vi que a Mônica postou lá na listinha essa edição. Não é bem interessante essa coleção da Autêntica, as obras incompletas de Sigmund Freud, né? Eles elencam por temas e não por ano de publicação. E, bom, nesse ensaio, para quem não é muito familiarizado com a psicanálise ou não conhece propriamente esse texto, eu vou fazer aqui um breve resumo. O Freud ele se debruça, sobretudo, sobre as relações entre as artes, a estética, ou mais notadamente a literatura fantástica do século XIX, e a psicanálise, investigando as motivações em uma obra que podem provocar no leitor, no espectador, a impressão, o efeito de infamiliar, de estranhamento, de inquietude. Né? Então, no primeiro bloco, na primeira seção do texto, a partir de um minucioso trabalho, de um minucioso estudo da palavra unheimlich em diversos idiomas, o Freud vai concluir, e aqui eu cito diretamente, que o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, a muito íntimo. A célebre tese do Freud de que o infamiliar é o familiar. Citando outro autor, o Schelling, para quem o infamiliar seria tudo o que deveria permanecer em segredo, oculto, mas que veio à tona, o Freud vai considerar o infamiliar enquanto o efeito disparado pelo retorno do mesmo, como sabemos, o retorno do recalcado, àquilo que remonta à vida psíquica infantil. E na apresentação que a Patrícia faz da Clarice, também parece que tem essa leitura, né? Quer dizer, que a obra da Clarice ela traz esse tipo de questão. Então, nesse sentido, a infamiliaridade, portanto, se corresponde com o que temos de mais íntimo, mais fundante, mais revelador, né? Daí a tese de que é o que temos de mais familiar. Voltando o foco para a obra da Clarice, o silêncio, o mistério, o instante na obra da Clarice me parece que despertam no leitor essa sensação de infamiliaridade, né? Acho que esse é um tema, claro, é um tema caro, claro, talvez também mais caro, a Clarice, que está presente nessa passagem do GH que eu li sobre a fotografia, mas que está presente ao longo de todo o livro, né? Como a gente vai falar mais à frente, tanto a Rinalda como eu, da experiência da GH com a barata, quer dizer, essa questão do Unheimlich, do encontro com este outro radicalmente diferente, aberrante, grotesco, que ao mesmo tempo é fundante da identidade, né? Vai marcar a experiência da GH. Não por acaso, a epígrafe, quem tem o livro, né, vai ver que A Paixão Segundo GH tem, primeiro, uma espécie de endereçamento, sugestão, enfim, da própria Clarice, da autora, que assina C.L. a possíveis leitores, aí ela faz uma sugestão, e depois tem um trechinho em inglês de um historiador da arte estadunidense, já falecido também, Bernard Berenson, que ela não tem em inglês, e que eu vou aqui livremente traduzir, que me parece que está bem sintonizado aí com essas questões todas do infamiliar.
diz o seguinte, esse trecho: uma vida completa pode ser aquela que finda em tamanha identificação consigo mesma que não há como morrer. Essa é a passagem que a Clarice elege como epígrafe do romance. Quer dizer, parece haver aqui a mensagem de que o vazio, ou se quiser a morte, também está cheio, pleno, preenchido de vida, de experiências, de vivências, de subjetividades que podem se construir a partir dele. Então, fiz aqui uma breve introdução da minha entrada no romance. Num segundo momento, eu vou analisar alguns aspectos e conversar um pouquinho mais sobre a linguagem, mas passo a bola para que a Rinalda dê sequência. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Queria agradecer esse convite. Mais ainda, Patrícia, Michele, Livraria da Tarde, Mônica. Esse é um convite muito caro para mim, Patrícia, porque você sempre me põe para trabalhar. Então, ao me convidar, já me move, me provoca. E mais ainda com esse tema, né, com Clarice, e com esse tema que é tão caro para mim, né? Pensar a psicanálise e a arte, né? Que é um tema que eu estou, inclusive, endereçando como uma questão agora para o meu doutorado. Então, é um privilégio poder falar disso. Quando veio o convite, eu sabendo que era o Renato, fiquei muito feliz, porque aprendo muito com o Renato, um grande interlocutor. Então, obrigada, Renato, também. Muito bom estar aqui fazendo essa aventura, né, com vocês, a partir de Clarice. E o que dizer de Clarice? Né? Fiquei muito preocupada que eu não queria achatar, né, com palavras esses espaços e esses silêncios dela. E fiquei pensando que eu queria, porque foi assim, quando veio o convite, eu fui reler o texto da Clarice, A Paixão Segundo GH. Porque eu tinha lido há 30 anos atrás, aos 15 anos. Então, ler agora foi uma outra relação com o texto. E eu fiquei muito impressionada de pensar como a arte pode levar a gente num lugar que a teoria, às vezes, se esforça tanto para chegar. Aí eu me lembrei de uma frase do Quinet, que não é para aplicar a psicanálise à arte, mas implicar a psicanálise na arte. Então, esse vai ser o meu esforço. Sempre que a gente faz uma fala, a gente vai para o autor, para Lacan, para Freud e assim por diante, para contextualizar um conceito, uma fala. Eu vou fazer o contrário. Eu vou pensar a psicanálise e quero pensar como Clarice consegue chegar nesse lugar que é tão difícil de dizer, de teorizar. E aí eu estava comentando com o Renato que eu queria fazer esse caminho, né, de inverso, de usar a arte da Clarice para pensar a teoria, e ele me lembrou de um texto muito lindo, né, que é uma carta que Freud escreve para o Arthur Schlichter, não sei pronunciar direito em alemão. E é uma carta recente, porque não foi publicada há muito tempo. Freud pede, ainda mais hoje, aniversário de Freud. Então, quero ler para vocês, porque é um momento íntimo dele, que ele fala disso que eu estou colocando para vocês, né? Por um escritor. Ele pede para essa carta não ser apresentada para ninguém, nem estranho, nem conhecido, só depois que ele morresse. Então, eu achei muito oportuno poder falar de que lugar eu quero falar de Clarice, né? E podendo me apoiar, né, em Freud.
Sempre me atormentei com a... Então, aspas, né? Não vou ler a carta toda. Estou fazendo um recorte aqui. Sempre me atormentei com a pergunta sobre a razão porque em todos esses anos nunca procurei conhecê-lo, nem conversar com o senhor, ignorando, é claro, a possibilidade de que minha tentativa não fosse bem recebida pelo senhor. A resposta contém a confissão que me parece íntima demais. Acho que evitei o senhor por causa de uma espécie de relutância em conhecer-me sozinha. Não que eu me incline facilmente a identificar-me com outrem, ou que pretenda fazer pouco da diferença de talento que me separa do senhor, mas todas as vezes em que me absorvo profundamente nas suas belas criações, pareço sempre encontrar, sob uma superfície poética, os mesmos pressupostos, interesses e conclusões de que me alimento. Uma preciosidade. Por quê? Quando eu fui reler Clarice, olha onde ela leva, né? Como ela consegue, né, fazer o sujeito aparecer, né? Como ela consegue, através da arte e da escrita dela, né? Através dos silêncios, dos travessões, da pontuação, né? Ela consegue circundar, desenhar, né? Aquilo que a gente só pode fazer pela lógica e pela poética e só pode circundar, que é o real, que é o impossível, né? Ela é arrebatadora nesse sentido. Então, é por aí que eu quero pensar. Não acho justo com a Clarice dizer que ela é só hermética, né? Eu acho que ela é profundamente hermética, lembrando, né, o que o Renato traz, de como ela é capaz de terminar um romance com uma vírgula, né, ou com travessões, e assim começar um outro texto. Eu acho que tem algo que ela vai dizendo, né? Não é, não é, não é, não é, né? Aquilo que não cessa de tentar se inscrever, né? Tem algo da Clarice que causa na gente. Não é, ela desliza, né? Mas, então, acho que nesse sentido ela é profunda, porque é como se ela fosse lá no umbigo, né? Ela vai no umbigo dos sonhos, né? Na coisa freudiana, né? Vai lá na Dasdim. Mas pensando que ela tem Macabeia, pensando que ela eu esqueci agora aquele é um texto mineirinho, né? Que ela vai falando dos tiros, e muito implicada com a questão social, né? Que está em jogo, que ela falava que um só tiro mataria e que o resto que a polícia fez ali foi sede de matar. Então, eu acho que ela está sempre contextualizando também um contexto social, né? Nesse livro que a gente está se debruçando hoje, em especial, aparece a Janair, que é a empregada, que ela dá os traços dessa divisão de classe, né? Então, é interessante como ela é atenta ao mundo, né? Tem algo dela muito interessante. Esse romance, como Renato lembrou, ele é escrito em 1964, né? Ano do golpe, né? Ano que João Goulart foi deposto. E esse trabalho da Clarice, assim como é a marca, a meu ver, na obra dela, ela fala de um encontro, né? De um encontro com o real. E ali o real pode aparecer. Aí a gente pode falar do real, mas a partir de uma trombada, né? Tem algo, né, que é muito impactante e que faz alguma outra coisa aparecer, alguma outra coisa se revirar. E eu pensei que a gente está no encontrão, né? Pensando nessa coisa linda que o Renato traz do tempo, da questão do que vai ser o amanhã, né? Que mundo é esse de volta que a gente quer, né? Que reflexão linda. E eu pensei nesse encontrão, né?
do Covid, né? Aí também pensar que a arte consegue dizer coisas incríveis, né? Eu não consigo me lembrar agora, mas me ocorreu uma frase do poeta, que a gente faz os planos e Deus ri, né? Porque é isso, a gente quer ter o controle, quer saber o que vai acontecer, aí tem esse encontrão. Então, eu acho que nesse sentido, a Clarice, ela lembra, né, a gente, através desses vazios, através desses espaços, através desse encontrão, desse real, né, ela faz a gente pensar, né, nesse não todo, né, nessa falta, nesse vácuo, nessa vacuidade da vida. A gente quer completude, a gente quer certezas, a gente quer um monte de coisa e ela vem e tira a gente das nossas certezas. Então, eu pensei, como eu disse, que a minha ideia é me servir dela, né, para falar de coisas que eu pude pensar, sem interpretar a obra, não é nada disso que eu me pretendo. Mas eu pretendo usar a Clarice para a gente poder pensar o conceito, né? Para a gente poder fazer o inverso. Então, acho que o Renato me ajudou muito com a boa apresentação dele, do que é a obra da Clarice, e eu vou começar a contar de que lugar GH começa esse livro, né? Que lugar a GH está no começo desse livro, que eu acho que é muito interessante. GH é uma mulher rica, ela descreve isso, de uma classe social privilegiada, acorda na sua cobertura, está recém-separada, parece que foi uma separação cordial, e a empregada Janaí vai ser uma figura importante também nesse romance, tinha se despedido no dia anterior. E ela vai descrevendo uma cena que ela vai amassando bolinhas de pão, né? E eu fiquei pensando nessa cadeia. 1, 2, 3, 4, essa cadeia simbólica. Pode ficar se repetindo, né? Essa coisa. E ela vai falando de um lugar de uma classe social, num apartamento, um pouco de como se ela soubesse quem ela é, mas alguma coisa, eu acho que vem com a separação, que dá um desencaixe. Então, eu vou ler para vocês, eu acho que aqui, só Clarice para dizer uma coisa tão linda dessa. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessário, assim como... Opa! Acho que deu retorno. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas mais fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas 2 pernas. Sei que somente com 2 pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira perna me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e, sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que eu não precisava. Incrível, né? Então, acho que aqui ela vai contando que tem alguma coisa que ela pensa de si, que já deu um desencaixe, que tem a ver com essa separação, que ela acorda sozinha. Tem alguma coisa que começa a entrar num processo de desconstrução. E aqui é muito bonito que aqui alguma coisa começa a desencontrar. É como se ela dissesse que ela perdeu algo, que ela não precisava. Eu fiquei pensando na neurose, né? Nessas coisas que a gente vai construindo, que a gente acha que precisa, nessas amarras,
nessas coisas que a gente fica muito agarrado. E, ao mesmo tempo, ela vai dizendo que ela sabe exatamente quem ela é, né? E aqui é muito bonito, eu quero ler para vocês, porque eu acho que ela está muito nessa ideia de saber de si. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, eu vou com vocês até o quarto. Depois eu vou voltar a falar para o Renato. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre haviam visto. Era o que os outros sempre me haviam visto ser. E assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos lembrar o que eu estava fazendo. Então, aqui eu me lembrei do caso Dora, né? Quem eu sou, o que eu sou para o outro, o que o outro espera de mim, eu acho que eu sou através do outro. Tem uma coisa que ela está aqui, né? Nessa coisa dessa identificação, de ser algo. Mas tem alguma coisa aqui que começa a entrar em desacordo. E ela vai caminhando para esse quarto da empregada, porque ela quer arrumar esse quarto. A caminho desse quarto, isso me faz pensar num processo lindo de análise, né? Quer dizer, tem um momento que a gente vai procurar análise que é algo que se desencaixa, a gente sabe o que é, tem as coisas que a gente quer, os ideais, né? E quando algo desencaixa, é um momento onde a gente vai buscar alguma coisa. E ela coloca o leitor num lugar, a meu ver, foi assim que eu me senti, de testemunho. Pede para segurar a mão. Né? Tem momentos que ela pede até para aguentar, porque ela sabe que ela está pedindo demais. E ela vai colocando a gente de protagonista desse desencontro com esse eu. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou para o outro. Algo começa a se encaixar e ela vai dizendo, vem comigo, vamos lá. Fazendo esse endereçamento para o outro. E nesse caminho que ela vai para o quarto, as coisas já vão ruindo. Tem alguma coisa ali de uma desidentificação que começa a entrar em jogo. Mas ela ainda tem muitas certezas, né? Ela acha que ela vai chegar no quarto, que vai estar tudo bagunçado. E aí que eu acho que aparece esse traço dela de toda uma questão de classe social, né? Que ela vai falando da empregada e que vai estar uma bagunça, e ela imagina que vai estar escuro. E aí ela entra lá, o quarto está claro, todo arrumado. E tem algo inscrito na parede. É um desenho. Mas ela escreve que é uma inscrição. E ela se depara com o olhar da empregada para ela. Ela diz, como Janair me vê. Então, de novo, essa coisa do olhar, né? Que o Renato traz na fotografia, como é que ela olha para ela mesma, quem ela é, como é que ela acha que o outro a vê. E ela se depara com o olhar da empregada, né? E é um olhar que parece que dá uma desterritorializada nela, né? E é muito interessante, eu quero ler para vocês. Olhei o mural, porque é um desenho que é um homem, uma mulher e um cachorro. Olhei o mural onde eu devia estar sendo retratada, eu, o homem. E quanto ao cachorro, seria este o epíteto que ela me dava? Havia anos que eu só tinha sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio ambiente, que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janair era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. Uhum. Ali deu uma revirada, né? E ela cai, e ali eu acho que algo se
algo muito profundo acontece com o encontro desse olhar, né? Mas ainda esse olhar é um olhar, né, que está aqui, né? O que eu sou para o outro, o que o outro é para mim. Aí ela cai e encontra a barata, né? E aí eu acho que a gente vai para um outro lugar. E eu acho que é isso que a Clarice consegue fazer de uma maneira muito, muito delicada. Ela vai levando para camadas, né? É como se ela dissesse, tem vírgula, tem mais, né? Não é só 3 pernas, né? Eu vou cair no chão. Para onde eu vou? Então, acho que tem esse mergulho muito interessante e que eu acho que quando ela cai, e ela cai literalmente, mas eu acho que a metáfora é que alguma coisa cai ali e aí é um desdobramento do encontro dela, a meu ver, com o real, né? Então, vou devolver a bola para o Renato para a gente continuar, né? Faz um segundo ato do livro, né? Ok, muito bom, Rinalda, bacana. E eu parto, então, pensando a leitura do romance, exatamente daí, né? Quando a GH, de fato, entra no quarto da empregada. No início do romance, ela explicita que se trata da manhã anterior, então ela está, no tempo da escrita, se referindo ao dia, à manhã anterior, o primeiro em que a empregada já não vai mais, né? E GH, então, entra no quarto, que ela chama de quarto minarete, e, bom, acontece isso tudo que a Rinalda nos contou, se encontra com a barata e tudo mais, esmaga a barata na porta do guarda-roupa, né? Tudo isso é narrado de forma bastante esgarçada, não é uma narrativa instantânea, e essa é uma outra marca interessante da Clarice, que a Rinalda estava apontando, dessas camadas que ela vai sempre revelando, que ela vai sempre mostrando. Então é o instante, mas é um instante contado por meio, né, de muitas camadas, de uma forma lenta, com muitas aberturas. Eu vou ler aqui um trechinho imediatamente, muito próximo do trecho que a Rinalda leu, da imagem na parede, né, em que GH diz o seguinte: o quarto divergia tanto do resto do apartamento que para entrar nele era como se eu antes tivesse saído de minha casa e batido a porta. O quarto era o oposto do que eu criara em minha casa, o oposto da suave beleza que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de viver, o oposto de minha ironia serena, de minha doce e isenta ironia. Era uma violentação das minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação de mim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. Então, quer dizer, essa experiência que GH vai viver ao entrar no quarto, ao se encontrar com a barata, com a imagem na parede, ao se sentir vista por Janaíra, a empregada, vai implicar algo que a gente pode chamar de esfacelamento do eu. Quer dizer, essa queda que a Rinalda estava reforçando também, quer dizer, há algo da ordem, me parece, do esfacelamento do eu de GH. E, de novo, aqui, essa questão do quarto, do estranho dentro da própria casa, a gente pode pensar nessa noção freudiana do infamiliar. Acho que essa passagem, ela também é dialoga bastante com essa questão da presença do estrangeiro na própria casa. Vou ler mais uma passagem, aí um pouquinho mais à frente, mas em que GH vai dizer o seguinte a respeito da experiência dela ao entrar no quarto. Aguardei que a estranheza passasse, que a saúde voltasse, mas reconhecia num esforço imemorial de memória que já havia sentido essa estranheza. Era a mesma que eu experimentava quando via fora de mim o meu próprio sangue, e eu o estranhava. Pois o sangue que eu via fora de mim, aquele sangue eu o estranhava com atração. Ele era meu. Quer dizer,
algo que parece estar, de fato, em bastante articulação, em bastante sintonia com o que o Freud fala, escreve lá no Infamiliar, e acho que muito nessa chave de que a Rinalda estava trazendo, né? Não que Clarice necessariamente tivesse lido o texto ou mesmo que conhecesse esse texto do Freud, tivesse se inspirado nele para escrever essa passagem. Não, né? Quer dizer, parece que são dois autores falando de questões humanas muito próximas, muito próprias, né? Então, esse movimento, essa tomada de contato com o infamiliar, com o estrangeiro dentro da própria casa, esse processo que vai implicar esse esfacelamento do eu de GH, colocam a GH em contato. E agora eu vou utilizar uma passagem de um ensaio maravilhoso sobre esse romance do Benedito Nunes, que era um filósofo bastante importante aqui brasileiro. Tem um livro lindo sobre a Clarice, que se chama O Drama da Linguagem, uma leitura de Clarice Lispector, e um dos capítulos desse livro é dedicado a GH, e aí o Benedito vai escrever o seguinte a respeito dessa tomada de contato de GH com essas questões que ela vive, né? Vai dizer o seguinte, então GH vai tomar contato, abre aspas, com os contrastes inconciliáveis da existência. Amor e ódio, ação e inação, violência e mansidão, crueldade e piedade, santidade e pecado, esperança e desespero, sanidade e loucura, salvação e danação, pureza e impureza, liberdade e servidão, o belo e o grotesco, o humano e o divino, o estado natural e o estado de graça, o sofrimento e a redenção, o inferno e o paraíso. Cada um desses polos se confunde com o seu oposto, na visão abismal que reduz as diferenças e tenta suprimi-las. Alegria e dor se interpenetram. Presente e futuro tornam-se momentos indivisíveis da existência em ato, idêntica, abolindo a separação e divisão. Quer dizer, né, acho muito bonita essa passagem, essa leitura do Benedito, porque mostra que se trata de uma ascese realmente, né? Quer dizer, GH parece viver uma queda, uma desconstrução, uma supressão radical da identidade, justamente a partir dessa fusão com o grotesco, o abjeto, o estranho, o inquietante, o infamiliar, enfim, esses pares todos de duplos, né? Que parecem mostrar que GH sai de seu mundo, do conhecido, do instituído, do naturalizado, da mulher, de elite e tudo mais, não é? Quer dizer, que mora numa cobertura, uma série de elementos importantes, e que por meio dessa experiência que ela vive, ela pode transgredir esses valores, essa suposta ordem naturalizada, e é justamente aí que ela vai adentrar o silêncio, o vazio, e, no plano da linguagem do romance, a insuficiência da própria linguagem. Então, não por acaso há muita metalinguagem nesse livro. Em Clarice, sempre, nesse livro mais especialmente ainda, né? O desfacelamento do eu de GH, ele acompanha e é acompanhado pelo desfacelamento da própria linguagem. E a impossibilidade, ou falibilidade, ou limites da própria linguagem em dar nome às coisas, à experiência. Parece que GH vive esse drama, vive esse trágico. E aí é interessante que a Rinalda faz analogia com o processo de análise, né? Acho que no plano do livro, talvez o emblema máximo desse drama é a experiência da ingestão da barata, né? Quer dizer, GH mata a barata e a ingere. Bom, movimento impossível, né, de ser traduzido em palavra, de ser representado. Né? O que está em questão aqui com essa impossibilidade, com esse drama todo? Me parece que é a existência mesma desse eu. Né? Ao fim e ao cabo, é de sobrevivência que se trata. Né? GH está lutando para se manter viva, para sobreviver. De novo, a analogia com o processo de análise se faz pertinente. Né? E não por acaso a gente grifa tudo, quer dizer, o leitor entra
nesse jogo. Também ele quer se manter vivo, né? A propósito, a respeito disso, me ocorre aqui um depoimento da Clarice, que está num livro da Alga Borelli, um livro também antigo, de 1981, que se chama Esboço para um Possível Retrato, que traz depoimentos da Clarice, em que a Clarice diz o seguinte, abre aspas, não quero mais uma vida particular, pois quando eu fico muito sozinha, eu não existo. Fecha aspas. Então, o que a Clarice, autora, escritora, sujeito, está dizendo aqui? Que sua existência, sua identidade é colocada em xeque se não há diálogo, se não há relação com o outro por meio da linguagem. Então, quer dizer, voltando a GH e a personagem da Clarice, a narradora, que é uma extensão, né, do autor, quer dizer, da autora, não por acaso o outro a quem GH se dirige, e a Rinalda também reforçou essa questão do testemunho, de que é algo dito a um outro, essa mão decepada de que eu falei agora há pouco, não é? O próprio leitor, em última instância, que também é um outro esfacelado, esburacado, né? A Judith Rosenbaum, professora de literatura brasileira aqui da Universidade de São Paulo, tem um trabalho muito interessante sobre a Clarice, em que ela analisa esse endereçamento da GH ao outro na chave do sadismo, né? Então, essa terceira perna que manteria aí um certo equilíbrio, a GH fincada no solo, mas é um outro também que GH trata com certa maldade, né? Com certa crueldade. Mas é justamente dessa experiência cruel, infamiliar, levada ao limite, dessa perda do eu, dessa iminência de não existir, desse silêncio, dessa solidão, dessa experiência que a gente pode considerar uma experiência negativizada, né? Mas ao mesmo tempo compartilhada com um outro, que GH reduzida às iniciais, GH, justamente, né? Quer dizer, é uma redução limite, e o próprio romance se constituem transformados, né? Daí a força, a potência e a existência do romance mesmo e da própria GH. Não é aleatório? Diga. A gente está com um pouquinho mais de 5 minutos. Tá, estou encerrando. Não é aleatório que no fim do livro GH se defina o que eu não sou, eu sou, né? Quer dizer, é justamente essa coragem para transgredir, é por meio desta forma negativizada que ela se comunica. E aí me ocorre uma outra analogia de um autor que eu gosto muito, que é o Maurice Merleau-Ponty, um fenomenólogo francês, que vai dizer: a linguagem diz ao renunciar a dizer as coisas mesmas. Portanto, a linguagem é silêncio. Me parece que a Clarice encampa também essa transmissão, né? Ela diz também no fim do livro: pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Quer dizer, esse paradoxo, essa dualidade que movimenta o livro. E aí eu já encerro com mais uma passagem do artigo, do capítulo do Benedito, que eu mencionei, né? Se a gente se lembrar que o livro começa com reticências e termina com as mesmas reticências, quer dizer, parte de um invisível, parte de um silêncio, traz o silêncio o tempo inteiro e volta para esse invisível, para esse silêncio, o Benedito vai dizer o seguinte: em A Paixão segundo GH, a narração caminha, por assim dizer, à contracorrente da experiência narrada. É o paradoxo egológico desse romance. A narração que acompanha o processo de desapossamento do eu e que tende a anular-se justamente com este. Constitui o ato desse mesmo eu, que somente pela narração consegue reconquistar-se. Que é esse movimento ambíguo que eu estava apontando, não é? Por isso mesmo, segue o Benedito, extrema-se aqui o drama da linguagem. A narrativa é o espaço agônico do sujeito e do sentido, espaço onde ele erra, isto é, onde ele se busca, o deserto em que se perde e se reencontra, para de novo perder-se. Perder-se também é caminho, não por acaso é o título aqui da nossa conversa, né? Juntamente com o sentido daquilo que narra, num processo em círculo que termina para recomeçar e cujo início não pode ser mais do que um retorno.
Bom, encerro a minha primeira exposição e devolvo para a Rinalda. Eu não sei como é que vai ficar a questão do link. Eu acho que a gente, infelizmente, não vai ter como discutir, que a gente está com 4 minutos só. E a gente tinha agendado 2 reuniões, né? Então, a gente realmente vai ter que encerrar. Bom, gente, quanto ao sorteio dos livros, eu fiz aqui uma escolha afetiva. Tem gente de Curitiba que já acompanha o projeto aí há bastante tempo também. Então, eu vou dizer o nome das pessoas que ganharam os livros e vou pedir para vocês mandarem um e-mail com o endereço completo e o CEP, porque a gente vai enviar para o correio, tá? Então, é naquele mesmo e-mail das inscrições, mais ainda, 2014@gmail.com. Então, é Wide Barbosa, não sei se é assim que se pronuncia, Patrícia Ramos, Thaís Martins, Virgínia Cremasco, Wellington Darwin, Simone Freitas, Vanessa Freitas e Stephanie Gailto. Tá? Vocês mandam um e-mail para a gente com o endereço para a gente poder enviar os livros. Ri, se você quiser finalizar, a gente tem ainda um tempinho para você fechar, bem curtinho. 3 minutinhos. Então, eu queria colocar que o real, ele é silêncio, né? O impossível, e que a gente só encontra com a trombada, né? E aí, ao meu ver, esse momento da barata é um momento que ela fala, né? Eu ia ler, bom, não é mais o caso, a vida me olhando. E depois ela vai falar no intervalo, né? Então, ali eu acho que é um momento de um encontro, quase um atravessamento, né? Do fantasma na análise, e continuando em Clarice, um atravessamento do espelho, né? É um momento onde já não tem mais esse outro a qual eu fico me endereçando, já é bem pensando no seminário da ética mesmo, né? Que está lá das Ding e o objeto A, quer dizer, é um lugar de uma transcendência maior, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me despir, né? Pensando em Gilberto Gil. Então, acho que é um momento bem final de análise, onde a gente consegue deixar coisas cair, fazer atravessamentos importantes, deixar a terceira perna cair sem tanta vertigem. Eu acho que a Clarice consegue lindamente esse lugar. Ela consegue levar a gente nesse além, nesse, né, a mais. Então, eu acho que essa é a dimensão, né, onde a gente sai da questão da impotência, do não todo, né, para a criação, para a sublimação, né, levar a impossibilidade, fazer algo com isso, construtivo, né? Porque ela termina o livro dizendo que só ela pode passar por aquilo, ninguém pode passar por ela. Me lembrei do Gil, que fala que a gente tem que estar presente na hora da nossa morte, também, uma música. Então, quer dizer, tem um lugar aí onde a gente tem que se responsabilizar e aceitar que lidar com essa vacuidade, né? Que não tem tampa da laranja, que não tem essa completude, incluir o silêncio, incluir o intervalo, incluir o nada, que a gente quer o tempo todo preencher, a gente quer o tempo todo certezas. Então, acho que tem alguma coisa desse encontro, né? E que ela só pode falar disso, né? Fazendo a borda. Ela desenha o real. Gente, vamos ser derrubados em 1 minuto. Sim. Queria agradecer demais vocês dois.